Olá a todos! Nessa nossa terceira videoaula, iremos trabalhar com efeitos de transição e movimentos de objetos no Impress. Estaremos aqui abrindo o nosso exercício, que será o exercício número 3. Vou só corrigir aqui, né, que é o exercício número 3. Que seria lançar de efeitos de transição entre os slides e alterar o tempo de execução. Efeitos de entrada e saída nos textos e alterar o tempo de execução também. E inserir um objeto que deverá mover-se no slide e receber um efeito de ênfase. Primeiramente, vamos abrir como está o nosso exercício antes das modificações. Isso aqui, tá. Vou clicar aqui em F5 para ver como é que ele está. Reparem que o texto já aparece logo quando a gente abre o slide. Já aparece todo o texto, não aparece nenhum efeito de entrada, de ênfase, etc. Inclusive também não existe nenhum efeito de transição entre os slides. E é o que estaremos fazendo agora em nosso exercício. Apertar a tecla ESC, retornando ao modo de edição. Para nós inserirmos efeitos de transição entre os slides, aqui do lado direito, no painel de tarefas, existe uma opção chamada transição de slides. Aqui embaixo, ó, transição de slides. Eu vou clicar nessa opção, em que iremos inserir efeitos de transição. Eu estou no primeiro slide. Deixa eu clicar no primeiro slide. Estou no primeiro slide e vou inserir efeitos de transição. Por exemplo, apagar para cima, apagar para a direita, girar em sentido horário, descobrir para a esquerda, quadriculado na vertical, enfim, vários efeitos. Eu posso mudar a velocidade aqui embaixo, ó, velocidade para rápida. Posso colocar um som entre os slides. Posso, aqui está a alteração através de cliques no mouse, mas poderia ser de modo automático, em que nós alteraríamos simplesmente o tempo de execução dessa alteração. No caso, posso fazer isso para cada slide, se eu quiser efeitos diferentes. Se eu clicar em aplicar todos os slides, essas alterações que eu fiz vai para todos os slides. Eu clicando em F5, irei ver como é que ficou. F5, ó, reparem no efeito entre os slides. Clicando em ESC, retorno para o nosso modo de edição. Bem, voltamos lá para o nosso primeiro slide e vamos inserir então agora, como pede o exercício, o exercício pede também colocar efeitos de entrada e saída nos textos e alterar o tempo de execução. Agora o que eu desejo fazer é colocar efeitos de entrada. Inicialmente, o nosso texto já aparece chapado, isto é, já aparece escrito ESAD, já aparece escrito curso Impress, etc. Eu quero, no caso, que não apareça o texto, só depois que esse texto entre na nossa tela. Então, eu seleciono o texto que eu quero aplicar o efeito e vou aqui do lado direito, animação personalizada. Eu quero adicionar um efeito de entrada. Pode ser, por exemplo, aparecer de relance. O texto vai aparecer. E eu posso ajustar aqui embaixo, ó, velocidade muito rápida. Eu posso botar, por exemplo, velocidade média. Vou dar um OK. Mesma coisa eu posso fazer também para a imagem. Eu posso colocar a imagem de entrada. Eu clico em adicionar. Botar, por exemplo, vai dissolver internamente. Ok? E posso ajustar a velocidade também. Botar rápida, muito rápida, etc. Vou dar um OK. Vou para o nosso segundo slide, fazer a mesma coisa no curso de Impress. Eu vou adicionar, ao invés de um efeito de entrada, ele vai aparecer um efeito de ênfase. No caso, o ênfase já aparece o texto, mas vai aparecer um efeito posteriormente que vai dar ênfase ao texto. Por exemplo, posso alterar a fonte. Vai ficar, por exemplo, de outra cor. Ok? Aqui eu posso, na segunda opção, alterar, também adicionar um efeito de entrada. Flash.
ok? Enfim, eu vou colocando efeitos de entradas aos nossos objetos. Eu posso também colocar efeitos de saída, isto é, posteriormente, antes de sair desse slide, eu vou colocar um efeito de saída aqui ó, para esse slide. Desculpa, para esse espaço reservado com esses textos aqui. Ok? Então vou clicar em adicionar, colocar efeito de sair, de saída. Quero, por exemplo, feche em losango. E vou botar a velocidade lenta, por exemplo. Dá um ok. Vamos para o nosso terceiro slide. O nosso exercício pede também para que inseramos um objeto que deverá mover-se no slide e receber um efeito de ênfase. Então, duas coisas que pede. Faça um movimento e depois ainda receba outro tipo de efeito que seria efeito de ênfase. Então, vamos pegar o nosso objeto aqui. Pode ser esse aqui mesmo. Eu quero que essa maçã se mova pelo nosso slide. Eu seleciono a maçã, clico em animação personalizada, né? Adicionar e vou colocar o que? Caminhos de movimento. Existem vários movimentos prontos. Ou eu posso também criar o meu próprio movimento através de curva, polígono ou linha mão livre. Vou botar linha mão livre, ok? E vou desenhar um movimento. Eu quero, por exemplo, que esse movimento seja... Deixa eu clicar em OK aqui antes, ok? Pronto, agora eu posso fazer um movimento, a mão livre. Eu vou fazer esse movimento do meu objeto. Ele vai fazer esse movimento, ok? E parar aqui no centro. Eu posso configurar esse movimento. Deixa eu clicar aqui, ó. Tá vendo aqui na direita, ó? Cena 3D1. Eu vou clicar. E vou botar o quê? Quer que tenha um som no movimento? Posso botar um som. Pode ser um aplauso. Esmaecer. Não esmaecer. Esmaecer seria mudar a cor. Eu poderia também fazer com que esse objeto suma no final. Isto é, ocultar, pode ser após a animação, ocultar a próxima animação. Ou botar esmaecer com a cor. Seria uma mudança de cor. Por exemplo, tá azul aqui, vai ficar preto. Eu vou dar um OK. Além disso, eu esqueci de falar, ó, tem aqui o efeito. Você quer que esse efeito apareça ao clicar ou com o anterior, quer dizer, com o início do slide, ou após o anterior, quer dizer, após o efeito, algum efeito que tenha ocorrido no slide. Eu vou botar ao clicar mesmo, tá? A velocidade média tá bom. E vou simplesmente aqui voltar para o nosso primeiro slide e clicar em F5 para ver como ficou. Apareceu efeito de transição. Ainda não apareceu o nosso texto. Vai aparecer efeito de entrada agora, ó. Efeito de entrada, exage. Agora outro efeito de entrada. Está nessa ordem, que é a menina. Efeito de transição. Já apareceu curso de empréstimo, mas vai aparecer efeito de ênfase agora. Ó. Efeito de ênfase. Ó, efeito de ênfase. Efeito de entrada. Efeito de saída. Fui para outro slide agora. Vamos ver, tem que ir. Foi para outro slide. Agora vai ocorrer o movimento do objeto. Primeiro, ó. Ok? Encerrando a nossa apresentação com as alterações feitas. Eu vou dar ESC e esse foi o nosso terceiro exercício. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Um grande abraço.